Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje meu coração está muito contente, muito feliz, porque hoje é o dia do Senhor. A minha vida não teria sentido se não tivesse este dia. O dia em que Jesus ressuscitou. O dia em que Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Naquela sexta-feira santa, quando ele morre na cruz, tudo isso acontece. Ele reconcilia o homem com Deus. Nós estávamos numa situação tão difícil com Deus e Deus vem para nos redimir, ele vem para nos reconciliar. E no terceiro dia ele ressuscitou. E este dia ficou um dia tão importante para nós cristãos que a igreja vai nos ensinar no terceiro mandamento que nós devemos guardar este domingo, ou seja, precisamos celebrar este domingo, precisamos participar deste dia do culto de adoração que nós devemos prestar a nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que, se a pessoa por um motivo claro, por exemplo, doença, ter que cuidar de alguém, ou no lugar onde a pessoa mora, o sacerdote não tem como ir. Com essas exceções, se um católico falta à missa, implica em pecado mortal, ou seja, se morre, não se salva. Então vamos participar do sacrifício da Santa Missa. Convide os seus familiares e vão todos para lá. E hoje, de maneira especial, nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da Igreja Católica. Pedro, como nós vimos aqui no Evangelho de hoje, que se torna o primeiro Papa, o pai da Igreja Católica. Ele recebe de Jesus o poder de conduzir a igreja, de confirmar a igreja diante dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, ele morre dando a vida. Ele dá a vida pela missão que ele teve. Perseguido pelo imperador, o imperador queria que Pedro o adorasse, o incensasse, e Pedro disse não.
eu adoro somente o meu Senhor ao qual eu sirvo. E aí ele deu a sentença que seria crucificá-lo. Aí Pedro disse: uma vez que vocês vão me crucificar e eu não sou digno de morrer como meu Senhor, então me crucifiquem, mas me coloquem de cabeça para baixo. E assim Pedro passou desta vida para outra, confirmando os irmãos da fé. E aí nós temos a outra coluna, São Paulo, que vai pregar para os gentios. Ele que era um fariseu, perseguidor da igreja, ele até disse que ele era um aborto. Ele era como um aborto. Porque ele queria destruir todos os cristãos. E aí, indo para Damasco, ele se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo numa visão. E a partir daquele momento, São Paulo, que antes chamava Saulo, agora São Paulo se torna pregador dos gentios e começa a pregar, fundando a igrejas de Corinto, de Filipos e assim por diante. E também morre em Roma, como Pedro morreu, e ele morre decapitado. As duas colunas da igreja. E hoje, meus irmãos, nós celebramos isso. Celebramos a Igreja Católica, nos alegramos com Pedro, nos alegramos com Paulo, nos alegramos com os ensinamentos, nos alegramos com aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje, diante daquela pergunta que ele fez, no dizer dos homens quem eu sou. E Pedro responde. Primeiramente, fala: olha, os homens estão dizendo que tu és João Batista, que tu és Elias, que és Jeremias, que és algum dos profetas. Aí Jesus fala: e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Depois de 3 anos de convivência, então agora Jesus olha para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, o primeiro Papa, o pai da Igreja Católica, diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí nós vimos aí Jesus dizendo para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Deus agora dá as chaves, coloca Pedro à frente da igreja com a missão de levar o evangelho e confirmar os irmãos na fé, na doutrina, na única igreja católica, como Jesus falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. E o que me conforta, meus irmãos, é Jesus dizer que as portas do inferno e o poder do inferno, interessante, Jesus está dizendo que o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Porque o demônio, de uma certa forma, ele tem um poder, não maior do que Deus, mas ele tem um poder de nos tentar. Ele pode nos induzir. Como ele induziu Adão e Eva ao pecado, ele nos induz. Ele poderá nos induzir também à destruição da Igreja Católica, mas ele não tem poder sobre isso. Então, diante de tantas situações que acontecem hoje na igreja, eu vejo tantas pessoas desanimadas, mas eu digo para você: não desanima não. Não desanime, o demônio não tem poder para destruir a Igreja Católica. E essa Igreja Católica, essa igreja, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a única igreja, ela é fundamentada em 3 pilares. É importante, meus irmãos, você saber disso. Esses 3 pilares são
a Sagrada Escritura, a sagrada tradição e o sagrado magistério. Aqui está os 3 pilares. A Igreja Católica está fundamentada nestes 3 pilares. A Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura nós vemos o que? Ali está constituído a revelação direta e histórica de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, é só ler as Sagradas Escrituras, principalmente ali os 4 evangelistas, que eles deixam bem claro e mostra para nós quem foi Jesus, como ele veio, ele é Deus, como é que ele se encarnou por meio de quem, o que ele fez, a morte dele na cruz, tudo isso nós vemos. E aí, através deste tema de confirmação histórica de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos ali a doutrina descrita. Por exemplo, ali, através da Sagrada Escritura, nós vamos conhecer o que é o batismo, a Eucaristia, a virgindade de Maria, a divindade de Jesus, a virgindade de Maria, a divindade de Jesus, a intercessão dos santos e assim por diante. O outro pilar, a sagrada tradição. Através da sagrada tradição, o que é que nós vemos? Nós vemos, através dela, o complemento das verdades de fé através dos primeiros cristãos. Ali está os cristãos que vão comprovando, vão nos mostrando tudo aquilo que foi acontecendo e que até mesmo não está escrito na Sagrada Escritura, mas que os primeiros cristãos vão comprovando para nós, vão nos mostrando para todos nós. Por exemplo, a confirmação da comunhão dos santos, a lista dos apóstolos, de todos os apóstolos, e ali vemos Pedro, o culto à Virgem Maria. Tudo isso está descrito, está ensinado para nós através da sagrada tradição. O terceiro, o sagrado magistério da Igreja. O sagrado magistério da Igreja é a autoridade que Jesus deu aos apóstolos, dando para nós também o primado de Pedro, o primeiro Papa, aquele que estaria à frente da Igreja Católica. Então, através do magistério, nós vemos tudo isso que é de importância para todos nós. E através deles, temos os dogmas. Não sei se você já ouviu falar sobre os dogmas marianos, os dogmas cristológicos. Mas o que é, na verdade, essa questão do dogma? O dogma é o ponto fundamental da doutrina católica, apresentado como certo e indiscutível. Não tem como discutir, não tem como ir contra. Por exemplo, que Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Isso é um dogma da Igreja Católica. Não tem como ir contra isso. É indiscutível. Isso nunca será tirado da Igreja Católica. Pode vir heresias, pode vir algum bispo, algum padre, ou até mesmo algum papa colocando em xeque-mate isso, dizendo que não, ele está
estará errado, porque Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Por exemplo, que Maria é a mãe de Deus. Não tem como mudar isso. Então, o Sagrado Magistério da Igreja, ele vai nos apresentando e confirmando para nós os dogmas. Esses dogmas que, na verdade, esses dogmas que são 43 dogmas que são subdivididos em 8 categorias. Quais são essas categorias? Dogmas sobre Deus, dogma sobre Jesus Cristo, o dogma sobre a criação, o dogma sobre o ser humano, os dogmas marianos, que eu falei 2 para vocês aqui, sobre o Papa e a Igreja, o dogma sobre os sacramentos, por último, o dogma sobre as últimas coisas. Essas últimas coisas são, como nós sabemos, né? Não sei se você sabe, são chamados de novíssimos. E o que é os novíssimos? Nós seremos um dia nós morreremos. Nós seremos julgados. No julgamento, Deus nos dará a sentença. O céu, para os que foram fiéis, o inferno para os infiéis. A igreja também nos traz o dogma do purgatório, que vai nos dizer o seguinte, que aqueles que morreram na graça de Deus, sem pecado mortal, mas com pecados veniais, eles vão para o purgatório, estão salvos e dali vai passar um tempo designado por Deus e depois irá para o céu. Lembrando também que um dia Jesus retornará. O que eu falei agora foi a questão do juízo particular. Um dia Jesus virá também na sua glória e vai julgar os vivos e os mortos. Aqui está, meus irmãos, tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Aqui está a doutrina da Igreja Católica clara para cada um de nós. E quando Jesus fala que o poder do inferno não vai prevalecer sobre a Igreja Católica, é nesse sentido. Essas coisas aqui não mudarão, não haverá mudança. A gente vê aí de vez em quando, como eu falei antes, né, uma pessoa que vem e coloca esse ponto, coloca aquele ponto em xeque-mate. Nós vemos aí a igreja passando por esta fase difícil, aonde se questiona a presença de Jesus na Eucaristia, se questiona a questão dos dogmas marianos, se questiona tantas coisas, e as pessoas cada uma fazendo o que quer. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não temas. O diabo não tem poder sobre a Igreja Católica. Ele não vai conseguir destruir. Sim, muitas pessoas se perderão, sim, muitas se perderão, mas muitas se salvarão também. Então vamos permanecer firme na Igreja Católica. Essa igreja que é santa, que é constituída assim de seres humanos, e os seres humanos têm propensão a errar. Mas a doutrina, não tem como errar. A doutrina é certa. Vamos ser fiéis. Se tem muitas pessoas que estão sendo infiéis, se tem muitas pessoas que estão indo contra esses ensinamentos que a igreja nos deixa, nós vamos fazer parte do grupo daqueles que são fiéis. Que Deus nos dê a graça da fidelidade.
que a Virgem Maria interceda por nós. E mesmo que nós tenhamos que derramar o sangue como Pedro e Paulo tiveram que derramar, proclamando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, faremos isso. Por amor a nosso Senhor, por amor à igreja, como muitos fizeram no passado. E aqui mais uma vez, eu quero dizer como Santa Catarina de Sena e também como Santa Teresa d'Ávila, morro como filha da igreja, assim elas falaram, e agora eu digo, eu morro como filho da igreja católica, apostólica, romana e como o povo diz, mariana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.